Então, vamos continuar a nossa discussão, meus queridos colegas e parceiros de profissão, cursistas no nosso projeto de extensão. Eu estou chamando vocês para fazer um projeto de trabalho, elaborar, simular, ou se você já fez algo parecido, né? O que é o projeto de trabalho? Ou alguns autores têm chamado agora de arquitetura de projetos, né? Ele se pauta numa ação docente, né? É uma postura docente frente aos conhecimentos escolares. É uma postura pedagógica que favorece a investigação, que favorece o estudo, o debate e a síntese, né? Então, ele está inserido numa perspectiva educativa, né, numa relação pedagógica, conforme a gente discutiu, de interestruturação de conhecimento e que vai trabalhar no enfoque globalizador da educação, dotando as aprendizagens de sentidos e significados, né? Então, são conceitos importantes, não é uma técnica, né? Ela é uma postura pedagógica. Eu quero informar para vocês, olha, que na minha dissertação tem um capítulo sobre o projeto Paulo Mendes Campos, onde eu absorvi a escola no ensino médio. Eu acho que deve ter 150 páginas que eu descrevo detalhadamente como a escola fez o projeto na escola, dentro da perspectiva de projeto de trabalho, tá? E na minha tese, eu desenvolvi, dentro do portfólio que eu propus para os meus alunos, uma ação importantíssima era o projeto de trabalho, que continha o portfólio. Então, eles foram desafiados a fazer os projetos de trabalho. Leia lá a tese, tem um link, dá uma espiada para vocês conhecerem. Então, para conhecer todos esses procedimentos, para entender o que significa esse portfólio, significa que esse portfólio contém ações significativas dos sujeitos. Quem são esses sujeitos? Os professores e os estudantes, os dois. E toda a comunidade que se envolve com ele, tá? Então, como é que a gente reconhece um projeto de trabalho? Diz que esse é um projeto de trabalho. Quando o projeto parte de um problema real, reconhece as diversidades dos estudantes, trabalha as diferenças a partir de roteiros construídos coletivamente na sala de aula, com o estudante, com o aluno, né? Então, os autores costumam dizer 3 formas principais de se fazer um projeto de trabalho. Partindo de uma necessidade que o professor vê que a turma precisa desenvolver. Então, ele instiga e essa turma compra, entre aspas, esse projeto, né? Partindo de uma pergunta de um dos estudantes que desencadeou a partir de um outro processo, né? E aí começam a discutir a partir desta pergunta, então, de uma necessidade dos estudantes ou do contexto local, de uma questão que está permeada, emergente. Por exemplo, a gente pode dizer a Lava Jato, né? A questão do golpe, e, enfim, outras ideias que a gente pode dar na nossa comercialização da Amazonas recentemente. O que mais, né? São contextos emergentes. Então, mas um outro detalhe muito importante no projeto de trabalho é que o estudante tem papel ativo. Então, eu quero dizer para vocês que eu trabalho com o projeto de trabalho com meus alunos no curso de pedagogia o tempo todo. E por conta do corpinho engessado que eles trazem, nosso engessado, que a gente traz de projetos que vem pronto. Quando eu falo projeto de trabalho e peço para fazer, o que eles fazem para mim? Traz o projeto pronto e cola lá. O projeto, o estudante é ativo, ou seja, ele problematiza, ele traz a questão, ele pensa junto com o professor ou pensa sozinho. Mais legal seria se pensar sozinho. As escolas inovadoras que a gente colocou aí, os alunos pensam mais sozinhos que o professor, né? Só buscam o professor quando eles não conseguem mais fazer sem a ajuda do professor. O professor é o último a ser
convidado para participar, né? Isso é bacana, né? Nós saímos do tutoriamento o tempo todo. Então, ele pensa a metodologia, como eu vou pesquisar, onde eu vou pesquisar, quais recursos eu vou usar, e elabora o processo de síntese, como eu vou apresentar esse trabalho. O estudante faz isso. Aí o professor, achando que ele sabe tudo, ele copia um projeto da nova escola, ele vai lá na internet, copia um projeto e traz ele pronto para ser desenvolvido. Obviamente, se o projeto tem coisas interessantes, o aluno faz e é legal. Mas é muito diferente você construir toda a etapa do projeto de trabalho junto com o estudante. Tá? Isso é um projeto de trabalho. Então, olha, aprender como e de que forma, tá? Então, já falamos, os estudantes têm processo ativo, eles levantam as questões de estudo, eles participam no planejamento, na escolha metodológica, na forma que vão apresentar. Eles socializam as aprendizagens. Então, daí a gente tem os critérios que a gente define. Então, vocês vão ter outras referências para ler que eu vou disponibilizar aí para vocês terem como ideia, tá? Mas usem esse critério. Então, olha, eu vou explicar rapidamente aqui, porque tem outras videoaulas que falam disso, que o projeto de trabalho não é uma nova técnica, né? Ele é uma concepção escolar e ele propõe procedimentos para execução. Então, por exemplo, você vai discutir um tema, ou alguém trouxe um tema, trouxe uma pergunta. Tem um exemplo interessante que é de um estudante que, ao estudar, estava discutindo aqui a Serra do Curral, em Belo Horizonte, e um menino pergunta ao professor por que a serra chamava Serra do Rola Moça. Então, esse professor, sabiamente, que é uma pergunta interessante, desencadeou várias problematizações. Ele fez um turbilhão de ideias junto com os estudantes para que eles despertassem o interesse sobre a pergunta que um dos alunos trouxeram, para descobrir os conhecimentos prévios que esses alunos tinham, e se não tinham, e junto com isso, descobrir que expectativas eles poderiam ter se fosse criado um projeto assim e que objetivos os grupos teriam. Então, a partir de então, você de uma pergunta ou de uma questão contextual, você tem que criar o turbilhão de ideias. Então, vai para o quadro, o que o fulano falou sobre a Serra do Rola Moça, o que o Beltrano disse, o que o Joãozinho trouxe de ideia, o que a Maria entende, e vai escrevendo junto com eles as questões. No desenvolvimento do projeto, é o momento de pensar, então, diante dessas perguntas que nós fizemos, que nós trouxemos sobre a Serra do Rola Moça, ou outras perguntas, no nosso caso, o nosso projeto vai ser: por que minha rua tem esse nome? Quais as estratégias que eu preciso para descobrir coisas sobre essa pergunta? Ora, aí os estudantes podem dizer, eles é que tem que dizer, é você que vai dizer, olha, vamos fazer uma pesquisa bibliográfica. Claro que a gente vai pensar isso, mas eles vão dizer, professora, eu gostaria, ou professor, eu gostaria de entrevistar o senhor Joaquim. Ele é o senhor mais velho da minha rua, para saber o que é que ele sabe deste nome. Entrevista. Professora, eu vou andar pela rua e vou descobrir se na minha rua, o que tem na minha rua? Se na minha rua tem cinema, se não tem cinema, se tem bares, quantos bares tem, se tem escola, se tem salão de beleza, o que a minha rua tem? E vou anotar o que a minha rua tem. Ele está observando a rua e registrando sobre a rua. Eu gostaria de fotografar as pessoas na minha rua. Ele está usando um registro iconográfico. Eu gostaria, na minha rua, tem um morador de rua que mora nela, e todo mundo convive com ele. Eu gostaria de fazer uma entrevista com essa pessoa. O que mais que eles é que vão dizer? Quer dizer, eu como professora poderia dizer tudo isso. E até dar um projeto lindo.
Mas é muito diferente você fazer o ovo nascer por dentro, a pergunta vir sendo conduzida. Porque à medida que esse estudante traz a metodologia, o procedimento, eles têm que se envolver com esse procedimento. Ah, eu que disse que o professor que eu vou fotografar. Ah, eu que disse que vou observar. Ah, eu que disse que vou lá na Câmara Municipal para saber quando é que essa rua foi registrada, por que tem esse nome, qual que foi o ano que foi registrada. Olha que coisa legal. Análise de dados, busca de análise de dados, mas são eles, e depois você pode se apropriar disso para dizer o tanto que eles aprenderam e tanto que eles são pesquisadores. Percebe que então o que a gente está fazendo já são elementos da pesquisa que tem que estar presente desde a educação infantil, que eles já fazem naturalmente, mas que a gente vai tolhindo. E aí, junto com eles podem dizer como é que nós vamos apresentar para a turma, sistematizar esse conhecimento que aprendemos sobre a nossa rua, não é? Ah, professora, eu vou apresentar o memorial, então, dessa pessoa mais idosa, que conhece essa rua há mais de 80 anos, que vive nela. Eu vou fazer um portfólio, um portfoto fotográfico da minha rua. Eu vou apresentar, então, os registros que eu fui lá na Câmara e conversei, e vi e vou trazer os dados. Como que a gente vai fazer isso? Aí, de novo, a turma estabelece as formas de síntese que serão apresentadas, como e para quem serão apresentadas. Percebe que esse projeto, ao nascer e ser construído junto com os aprendentes, ele trará novas perguntas, porque à medida que eu me envolvo com conhecimento, eu trarei novas perguntas. Gente, como ao ler um livro didático, eu não tenho mais interesse de fazer perguntas, porque está tudo pronto, construído. Como é que eu vou fazer as perguntas, né? Assim, se você precisar usar o livro didático, que use. Aí entrará as diferentes fontes de informações que vocês poderão. Para isso você serve, professor, ser esse mediador, né? Mas nós não podemos matar a pergunta. Então, a ideia desse projeto é que vocês simulem, né? Como é que vocês poderiam, então, dentro das ideias que eu trouxe, né? Criar possibilidades de elaboração de um projeto de trabalho junto com seus alunos, em que eles são mesmo, de fato, protagonistas, tá? E a gente está aprendendo, mas eu desafio vocês a aprenderem essa relação com o conhecimento, que é uma postura pedagógica que faz com que, de fato, a gente ajude os nossos alunos a serem pesquisadores e trazerem e aprenderem a pesquisar por si só e a não serem tão dependentes de nós, né? Então, na sala eu vou disponibilizar uma série de materiais que vocês vão poder usar. Então, eu acho que por aqui tem a ideia, tem um texto que eu preparei de 30 páginas, só sobre esse assunto, só para isso. Então, eu sugiro que vocês leiam com atenção. E alguns vídeos que eu vou colocar que vão ajudar também a pensar sobre isso. Eu insisto, não copiem projeto e não venham com suas ideias prontas. Não é isso que eu quero. Eu quero que vai ser uma simulação. Mas se você, nesse inteirinho, quiser colocar esse projeto em ação, junto com seus alunos, quem sabe você traz uma experiência para a gente conhecer, ok? Então, bom trabalho para vocês. Agradeço vocês de estarem conosco neste curso e espero que façam diferença na sua prática pedagógica. Um grande abraço e a gente vai conversando por aí. Ah, por favor, se inscreva no meu canal do YouTube, porque toda vez que eu gravar uma videoaula dessa, você vai poder receber. Vai lá, só dá um clique. Um abraço.